Fala, meus amigos, estamos de volta com o nosso papo com o assessor. Hoje, para fazer a nossa parte 2, né? Ficamos quase uma hora falando sobre 2022 na primeira parte desse nosso episódio. E hoje a gente vai partir, então, do governo eleito, que assume agora em 1º de janeiro, e algumas perspectivas, não apenas do governo eleito, mas, claro, do mercado financeiro para 2023. Um ano de bastante desafio, um ano que começa com o Selic lá em cima. E aí os meus convidados, aí, o Tarcísio Fontana e o Rafael Rizzi, vão conversar e vão mostrar o ponto de vista deles a respeito disso. Então, meninos, obrigado mais uma vez, bem-vindos de volta. E a gente comentou na parte 1, eu comentei, acho que o Tarcísio foi um pouco nessa linha, de que a gente falou que talvez o governo que perdeu a eleição não tenha entendido muito bem o contexto de por que foi eleito. E me parece que a gente está vendo um erro muito parecido com esse governo que foi eleito agora, que parece que não entendeu muito bem as circunstâncias de por que venceu, e a gente vai ver, eu vou mostrar alguns gráficos para vocês depois, que parece que isso é uma tônica, porque desde 2002, quando a gente de fato teve um período de crescimento econômico bem interessante, mas parece que também não foi muito bem entendido por que o Brasil cresceu naquele período. Eu queria começar com vocês, então, porque a gente teve uma eleição extremamente apertada, né? Foram 2 milhões de votos de diferença, mas nos passa a sensação, Tarcísio e Rafa, que nem o candidato que venceu, o Lula, teria em circunstâncias normais os 60 milhões de votos que teve. Eu acho que muitos desses votos foram um voto anti-Bolsonaro, ou um voto que talvez fosse para um outro candidato, mas que nas circunstâncias acabou indo para o Lula, e também o candidato derrotado não conseguiu fazer a leitura que os 58 milhões de votos também não foram diretamente para ele. E isso nos traz para um cenário onde o governo eleito, além de não ter uma maioria na Câmara dos Deputados, nem no Senado Federal, também não goza de uma maioria nas ruas, né? E isso talvez seja, assim, pelo menos do meu ponto aqui, desde 89, que a gente não via um governo assumindo com tão pouco apoio. Queria saber primeiro se vocês compartilham dessa ideia e como é que vocês estão enxergando esse novo governo, o que vocês podem traçar aí de futuro. Vamos seguir, como na parte 1, o Tarcísio começa e o Rafa complementa. Bom, boa tarde a todos. Muito claro, assim, país dividido, mas muito mais por ideologia, né, olhando um pouquinho mais o que o governo deixou de fazer, ou um falou isso, ou falou aquilo, o que aconteceu nos governos passados do PT, mas a gente está esquecendo de ver o futuro, né, o futuro econômico, principalmente, porque é isso que vai dar o norte e a direção para as pessoas terem emprego, né? Para as pessoas agregar, não ter o seu dinheiro corrido pela inflação. Então, a gente está começando a olhar, parece que mais ideologias de partido, né, do que realmente olhar o futuro, da moeda, quem vai assumir, de fato, as cabeças pensantes do Ministério da Economia que vão dar o norte para a nossa economia, onde a gente vai poder gerar empregos, a renda, né? Então, a gente vê um país dividido e a gente viveu uma polarização das eleições assim muito voltado a quem errou, quem é o pior, quem é o menos pior, deixou de fazer isso, falou coisas que o público não gostou, o outro trouxe uma equipe econômica que de repente não contentou a todo mundo, né? A ótica que eu vejo assim é um país que vai ter que se achar, né? Esse governo vai ter que conquistar novamente os seus eleitores que são contra ele, né? Vai ter que mostrar isso, vai ter que mostrar como fazer algo que não é o mesmo que foi feito antes. Então, fugir dessa corrupção, fugir a mesmice na política, distribuição de cargos, controlar o fiscal, né, gerar emprego. Isso é uma grande preocupação, né, porque no começo já não começou tão bem, né, não se preocupou com o fiscal, não se preocupou com a criação de ministérios, não se preocupou se vai estourar o teto, a PEC. Então, isso é um pouco preocupante, né, nesse fator, né, mas ele vai ter que reconquistar esse público, principalmente o econômico, né, que é onde vai dar suporte aí para PIB, inflação, crescimento, desemprego, isso que realmente vai fazer o termômetro desse governo para perdurar, né? Porque os dois vieram com um diálogo muito disputado no final, mas agora vamos botar em prática, né? Esse é um pouco preocupante
e o investidor tem ficado de olho nisso, porque isso vai refletir na taxa de juros, que se pode tirar proveito disso, né? Ou não. E aí, Rafa, como é que a gente sai dessa enrascada aí, cara? Felipe, muito bem tocado pelo Tarcísio aí, a mudança, já que ocorreu a mudança nas urnas, né, o eleitor acabou elegendo um novo governo, agora essa mudança tem que acabar vindo, obviamente, do próprio governo, né, o que se espera, né, qual é o desejo também da população. Como você bem falou, né, Felipe, ficou bastante dividido aí as eleições, eu acho que é uma das eleições mais divididas de todos os tempos, né? Então, a população realmente está bem dividida. Então, assim, existe a torcida para os dois lados, né? Então, quem torce pela aquela política mais mais centralista, mais governista em relação só dá uma falhadinha aqui, desculpa. Passou, Felipe, uma pessoa atrás aí, depois se você quiser editar aí. Não tem problema. Então tá, então voltando, então, Felipe, então assim, esses dois lados, então agora está na hora de mostrar o trabalho. A política passada, né, principalmente voltado ao segundo escalão ali, que eu gostava muito de observar, é aquela política mais assim, mais aberta, né, trazer capital de fora, principalmente nos marcos legais, né, o marco do saneamento, os marcos da ferrovia, os marcos da cabotagem, se eu não me falha a memória, os próprios marcos também da parte do pré-sal, enfim, trazer ferramentas para que investimentos externos venham para o país. Vamos ver, né, se tudo que foi feito, o novo governo acate e consiga fazer com que se retome esse tipo de processo. Eu acho que drástica em relação ao que já foi feito. O próprio mercado, né? O mercado ele é assustado, né? Ele é sensível, né? Daqui a pouco, se começar a se desfazer tudo que foi feito, 100% do que foi feito do governo passado, sendo desfeito nesse governo novo, o mercado vai reagir, acredito que negativamente, né? E havendo um equilíbrio, havendo uma possibilidade de retomada nessa política, de alguma forma ou outra, eu acho que o mercado vai reagir muito bem. Então é sensível, mas existe um caminho que dá para, com uma boa conversa, né? A gente vale lembrar que o Congresso, né, a Câmara e o Senado, eles estão bastante mais o novo, né? O que foi eleito, que vai assumir agora em fevereiro, né? Eles estão muito mais voltados ao governo atual, né? De número de partidos. Então, assim, a negociação vai ser bastante forte. Então, o novo governo vai ter que negociar muito quando ocorrer algum tipo de mudança muito drástica na equipe, nos assuntos mais relacionados também à economia, né? Deixa eu compartilhar com vocês, porque não é questão de ser um homem de pouca fé. Deixa eu ver se eu só mudar aqui para ficar melhor, para mostrar bem o gráfico. Esse aqui é que eu comentei com vocês em ano de Copa do Mundo, quando perde, todo mundo sabe apontar por que perdeu. Porque o Tite mexeu mal, porque, né, o Fred segurou a bola lá na frente. Mas quando o Brasil ganha, às vezes a gente também não sabe identificar muito bem por que ganhou. Eu trouxe são 4 gráficos, voltar bem rapidinho para o ano de 2002, que foi quando o primeiro governo Lula, e que se tem, né, acho que muitos desses votos foi com uma esperança, assim, de que o Brasil experimentasse aquele crescimento econômico novamente. Eu trouxe para vocês alguns dados aqui que mostram que a gente parece que não entendeu por que sofreu, por que a gente conseguiu aquele crescimento econômico tão expressivo em 2002, a partir de 2002. Então aqui, o primeiro gráfico mostra a expansão do crédito do setor privado a partir de 2002. Então, 2002 começa aqui, na verdade o governo começa em 2003, né? Então a gente vê que uma das primeiras medidas do governo foi jogar o crédito lá para cima. Bom, aí a gente vai já de cara, mas quando você faz isso com crédito, a inflação tende a responder. Não foi o que aconteceu. Em 2003, a gente vê o fenômeno aqui, isso aqui é o IPCA, ele responde exatamente na direção contrária, né, ele caiu, então a gente teve uma expansão de crédito e uma diminuição da inflação. Por que isso aconteceu? E só para vocês terem noção de como isso é raro, isso durante o Plano Real nunca mais se repetiu, nunca tinha acontecido, nunca mais se repetiu, e ao longo de toda a história brasileira só tinha acontecido em 1914.
Então, a gente tem que entender que foi um fenômeno muito raro, e agora a gente começa a entender por que isso aconteceu. Não foi obra de uma política monetária pensada, foi muito mais o acaso do que qualquer outra coisa. Aqui a gente tem a valorização do dólar em relação a outras moedas do mundo. Então, se vocês devem lembrar, aí 2003, 2001 foi o atentado às Torres Gêmeas, né? E em 2002, os Estados Unidos já começou a sua invasão ao Afeganistão, só que em paralelo tinha também a história do Saddam Hussein, que os Estados Unidos abriram 2 frentes militares, Afeganistão e Iraque, e eles imaginavam que seriam operações rápidas, e não, acabou não sendo, levaram anos, né? Foi ano passado, não, foi esse ano, né, que os Estados Unidos saiu do Afeganistão, né? Ou ano passado, agora não tenho certeza, mas foram operações militares muito mais longas e muito mais dispendiosas do que se imaginava, e isso teve um gasto militar muito elevado e fez com que o dólar perdesse muita força em relação a todas as moedas no mundo todo. E por fim, a gente vê como é que o real se portou em relação ao dólar no início do primeiro governo. Então a gente vê que o real ganhou muito em relação ao dólar. Então deixa eu voltar para nós aqui. Eu sempre costumo mostrar isso aqui quando a gente fala de governo Lula, o Lula 1, né? Porque eu acho que a gente tem que acreditar sempre que alguém faz uma política competente. A gente sabe que teve o Meirelles na época, que ajudou bastante. Mas se a gente não entender por que o país deu certo naquele momento, o mérito talvez seja de ter conseguido surfar esse ambiente favorável, né? Teve também o boom das commodities, é claro, mas ele é muito supervalorizado quando se fala de primeiro governo Lula. Eu dei uma olhada em alguns dados, o que o Brasil exporta para a China, ele é muito pouco assim, em relação ao PIB, né? Para ter toda essa diferença, todo esse crescimento econômico que a gente experimentou lá. Então, às vezes a gente acredita todo esse crescimento à equipe Lula ou ao Lula e não foi bem assim. Então, quando a gente não entende por que as coisas deram certo, a gente tende a repetir, de repente, fórmulas fracassadas. Em cima do que vocês falaram antes, me preocupa especialmente, de todas as indicações, a questão do Fernando Haddad na Fazenda. Primeiro, porque é um cara triderrotado, né, politicamente falando. Ele perdeu a eleição em São Paulo, ele perdeu a eleição para o Bolsonaro, ele perdeu a eleição seguinte. E parece que foi mais um prêmio político a alguém que esteve ao lado do presidente eleito, do que mérito propriamente dito. Ele é um cara que tem uma certa habilidade política, mas nunca foi muito conhecido por um diálogo assim muito próximo, por ser um cara capaz de conversar com outras vertentes. Então aqui, que é um ministério central, né, que é o da Fazenda, me parece um grande erro, uma grande oportunidade que o Lula teve ali de sinalizar um governo mais que dialogue mais com outras vertentes. Então aqui me preocupa a questão do Fernando Haddad e mais ainda a questão do BNDES com o Mercadante. Eu acho que a gente está, de novo, atribuindo um papel ao BNDES que não seria, né, na meu entender, o mais adequado. O BNDES sendo o cara que diz qual setor é que tem que ser priorizado. Eu acho que o BNDES deveria ter um papel de financiar aquilo, sim, que é de interesse do Estado, mas aquilo que a iniciativa privada não tem muito interesse em investir, por questão de custo, de prazo, de retorno de investimento. Eu acho que esse deveria ser o papel do BNDES e não voltarmos àquela história dos amigos do rei, né, que a gente viu lá, especialmente nos governos Dilma, o BNDES sendo usado dessa forma. Então, acho que a gente fez aqui um resumo introdutório que tende a ter muita dificuldade esse governo nos primeiros meses e que parece que eles não entenderam bem que passaram-se 20 anos, né, desde do Lula 1, e tem me preocupado que parece muito mais esse Lula 3 aí, me parece muito mais o Dilma 2 do que o Lula 1, né, porque se a gente for lembrar, o Dilma 2, ela também teve minoria no Congresso, né, e aí foi um desastre a condução política dela com esse Congresso mais à direita e acabou culminando no impeachment lá mais na frente, né? Então, eu estou muito preocupado com essa questão de a gente repetir talvez o pior do governo petista, que foi esse Dilma 2, né? Mas aí eu queria agora, já em cima disso que a gente falou, se vocês quiserem complementar mais alguma coisa, fiquem à vontade, mas a gente começar a projetar, se vocês concordem, a gente começar pela inflação, que normalmente é quem responde mais rápido, né, a um erro de condução de política monetária. Como é que vocês estão enxergando a inflação
para 2023. O Tarcísio falou na parte 1 bastante ali de investimentos que protegem, né, da inflação e ainda pagam prêmio, mas como é que vocês estão enxergando a inflação para 2023? Qual a expectativa de vocês? Até bem colocado pela tua observação, no começo do governo Lula, só para ter uma ideia, né, ele surfou um boom, né? Mas se paga-se o preço lá no governo Dilma, né? O governo Dilma herda uma administração que jogou números, mas que a gente sabe que vai ter reflexo no futuro, né? Então ela herdou todo esse boom e também não soube conduzir e alavancou essa chave para chegar a uma das piores crises econômicas do nosso desde que a gente começou o Plano Real, né? Então, só corrigindo, Tarcísio, na história republicana brasileira, 2014, 2015 e 2016 foram os 3 piores anos para a economia da história republicana, que é de 1889. Isso. Então, capricharam, né? Então, por isso que eu digo, né? Ela herdou isso, né? E de repente fazer o dever de casa e ter fechado a torneira ou feito algumas reformas, não foi feito nada e continuou se gastando, estourando o teto, né? Então, isso não adianta, né? O governo Lula, de repente, deu esse boom, mas esse boom realmente vai ter reflexo lá na frente, né? E foi feito, então, a reforma da Previdência, ajustou-se o caixa, veio o Covid. Digamos que foi fechado algumas torneiras, ajeitadas algumas estatais. Agora o Lula acho que pega um Brasil com, digamos assim, com as suas estatais, com o seu funcionalismo público, com a sua folha, de repente, mais ajustado se continuasse daquela maneira, né? Mas nós podemos sim ver um boom novamente, né? De crédito. Pode ser. A Caixa Federal dando lucros enormes. A gente viu no primeiro governo Lula o subsídio do juro, né? Então, o juro estava lá nos seus 14, 13, e a Caixa estava emprestando a Minha Casa Minha Vida, meu primeiro imóvel, a 4,5%. Quem vai pagar essa diferença de 10%? O governo, subsídio de juros para movimentar a economia. E a gente sabe muito bem que se eu movimentar o setor imobiliário, né? Botar dinheiro e injetar dinheiro, isso é emprego na veia, é crescimento de materiais, e aí tu vê assim, de repente, um falso ou não movimento, né, de crescimento, mas a gente vai ter consequências lá na frente, né? Então, e daí a gente, o Neto falou muito bem, né? Aí vem o Haddad assumindo uma pasta muito importante, estratégica para desenvolvimento do país, e tu vê grandes nomes da economia, né, que poderiam ser colocados nessa cadeira, né? Aí vem o Haddad, né, que até ele fala, brincando, não sei se vocês já viram no Instagram, mas ele fala que fez 2 meses de economia e ainda colou o amigo dele lá, né? Beleza? Então, assim, uns comentários assim, que daí tu vê, né, que realmente ele está ali para uma indicação política, para uma centralização de poder para decisões, mais importante do que realmente uma gestão mais ativa de um cara conhecedor na área para poder fazer as reformas, né? Isso me preocupa bastante, né? Então, quem que realmente vai estar por trás da estratégia econômica, né? Porque, como a gente falou, a Haddad concorreu em vários cargos, não conseguiu. Se tu pegar, né, no Google e ver digita lá o pior prefeito de São Paulo, aparece Haddad. Entende? Então, assim, umas coisas que não fecham, né? Tu não tem a credencial para assumir uma pasta de tamanha importância, né? Mas já está lá, beleza, está lá. Então, tem que se proteger, né? Historicamente, a gente vê nos últimos 20 anos, o Brasil tem 6,5% de percentual, 6,5% é a inflação, a média dos 20 anos, né? Então, pode ser que agora a gente está com a inflação controlada, né? Controlada, digamos assim, a projeção é de 6, 7, 5, querem chegar a 5,5 para um ano. Bom, a gente tem uma Selic aqui a 3,75, né? A gente tem um spread bom, quer dizer, a gente pode dar uma reduzida aí, de repente para 12, 10%, né? Mas a gente sabe que aí a gente entra no detalhe que eu falei aquela vez, proteger o cliente, né? IPCA mais hoje, está muito fácil encontrar IPCA mais 7, está muito fácil encontrar IPCA mais 8, né? Então, a gente está falando aí de inflação mais 8. Pô, 6,5 mais 8, 14,5, né? Eu tenho 14,5 na mão e ainda uma proteção da inflação. Se perder o rumo, joga o meu investimento para cima.
né, contra uma Selic que possivelmente, já o relatório Focus de hoje, do dia 26, aqui acabou de sair ali, que está projetando uma Selic para 11 no final de 23 e 9 para 2024. Claro, uma projeção do relatório Focus, né? Mas aí quem tem IPCA mais, se realmente se concretizar, a gente tem ali IPCA mais 8, IPCA mais 7 para né? Então a gente vê assim, se for realmente a 9, mais inflação. Se a inflação der 6, eu estou com 14 contra 9. Então, O Tarcísio, travou a tua conexão quando tu ah, começou a tá. falar, justamente quando tu começou a falar dos IPCA mais ali. Falou IPCA Tá. mais, 8 mais Tá. 6, né? Isso, aqui o que acontece, né? Nesse cenário que a gente está vendo com o Haddad, né? E a gente vê assim, a média histórica da inflação no Brasil foi 6,5, de 20 anos para cá. Tá? Então, por exemplo, a gente tem hoje uma taxa de 13%, 13,75%, e uma inflação projetada para o ano de 5,5%, 6%. Né? Então, a gente tem fôlego para baixar essa taxa de juros. Se a gente chegar aí a 12, 11, 10, né, a inflação ficar entre os 5, 6, 7, ainda está protegido. Né? Então, o que a gente está vendo? O relatório Focus agora do dia 26 já saiu, que a tendência aí para a taxa de juros para daqui a um ano é 11% no final de 23 e 9% para 2024. Então, hoje, e os títulos que se apresentam na plataforma para o cliente hoje tem muito IPCA mais 7, IPCA mais 8. E quem pegar um IPCA mais 8, daqui 2 anos aí, se realmente fechar essa curva aí para 9,5, 10, né, a gente vai ter uma inflação, né, de IPCA mais 8. Né? Então, o cliente vai ter aí, de repente, 6% de inflação, mais 8 dá 14%. Olha, ele vai estar com 14% no ano contra 10%. A gente está falando 140% da Selic, né, do CDI. Né? Então, só que essa curva desse IPCA+, só está apresentando agora, porque está no momento conturbado. Se começar a baixar o juro, tu não vai ver mais IPCA mais 7, IPCA mais 8. Tu vai começar a ver IPCA mais 5,5, IPCA mais 4,5, 5. Né? Então, a oportunidade agora dessa curva está muito assimétrica para proteger o cliente em IPCA+. Até porque temos um ministro aí que, de repente, como a gente falou, não tem uma credencial, uma equipe que está dando credibilidade para manter a inflação nos patamares da meta do Banco Central. Né? O Rafa, além de vir a tua resposta, uma perguntinha casca de banana aí, como diria o Luxemburgo. A gente tem hoje no Brasil, se pegar países desenvolvidos e emergentes, a maior taxa de juros do mundo hoje no Brasil. A gente fala da preocupação em relação à inflação, muito por conta do risco fiscal, da concessão de benefícios, e tudo isso eu assino embaixo. Mas por que nós do mercado, a gente não está falando sobre uma Selic a 13%, sendo que a nossa dívida é financiada pela Selic. E isso também tem um impacto bem interessante na inflação, no longo prazo, se a gente permanecer com uma Selic de 2 dígitos. Mas parece que isso o mercado não comenta muito. Mas acho que dentro desse risco inflacionário também tem uma Selic a 13%, né? Ou não? Exatamente. É como o Tarcísio falou, ainda a gente está nos patamares de segurança, né? Então, a nossa taxa Selic ainda alta, isso, a tendência é que ela, na minha visão, obviamente, né, que após todos os mecanismos, principalmente do problema do Covid, né, que foi, na minha visão, o grande problema, né, que hoje a taxa de juros está bastante alta, é em função da crise mundial, em função do Covid, né? Então, essa taxa, ela, na minha visão, ela vai arrefecer, e vai dar essa segurança, vai ter esse, até para mostrar para o mercado, né, que a gente pode diminuir um pouco essa taxa, ao mesmo tempo que eu acredito também a inflação vai ter um outro, já está acontecendo, mas talvez a gente não está percebendo, o mercado não está percebendo, é que todos os players fabrios, vamos dizer
tudo está voltando ao normal agora, talvez para o ano de 2023. As fábricas e as indústrias estão basicamente a pleno, isso falando no mundo todo, com exceção de alguns momentos da China, né? Principalmente na China, que é a grande fabricante de aqueles microchips condutores que produzem para o mundo todo, né? Isso atrapalha as outras empresas. Então, por exemplo, no Brasil, quando fecha uma fábrica na China, por exemplo, do chip, atrapalha a produção do Brasil. Um exemplo, um veículo fica parado, pronto, montado, mas só falta o chip. Então, isso, eu acredito assim, tendo todo esse cenário pronto, montado, o Covid praticamente extinguido, tudo funcionando, acho que a cadeia produtiva também vai voltar e isso vai fazer com que também a inflação possa ter vamos dizer assim, um movimento para baixo também, em função disso, né? Então, mais ou menos assim, falando bastante genericamente da tua pergunta, Felipe, a taxa, para mim, tanto a taxa de juros quanto a inflação, elas vão ter uma acomodação para o próximo ano, né? E acredito que, muito bem falado pelo Tarcísio, o investidor atento, né, e sendo bem assessorado, ele consegue entrar num ativo, né, num produto com uma taxa excepcional, por exemplo, essa mesmo que o Tarcísio falou, um IPCA 8, né, um IPCA 7, e daqui a pouco ele está protegido quando começar a ter essas movimentações. Ele está protegido com o IPCA, uma taxa pré-fixada a 7, puxa, isso aí, se a gente verificar que possa cair, né, muito o IPCA, ele está protegido com esse pré-fixado aí. Então, assim, o cenário hoje é bastante positivo para o investidor atento e muito bem assessorado. Legal, a gente queria entrar na questão dólar agora e já introduzir também um outro assunto. Até poucos anos atrás, a gente falava muito na questão de balanceamento entre renda fixa e renda variável. Me parece que agora a gente tem um novo componente aí nessas formações de carteira, que é o investimento internacional. Primeiro, pelas oportunidades que alguns países desenvolvidos estão oferecendo, em bonds, né, em taxas e prêmios interessantes, que a gente até então não via, mas também pela facilidade, pelo avanço tecnológico que hoje facilitou mais para o brasileiro investir em outros mercados. Queria colher de vocês primeiro a impressão, se isso faz sentido, e se isso já vem acontecendo, se vocês já, conversando com os clientes, se isso já é uma demanda que é trazida para vocês. Eu vejo que poucos investidores investiam, né, lá fora. Até porque tu tinha que criar uma conta numa empresa que tu não conhecia, uma empresa indicada por um amigo, uma outra pessoa, pouca credibilidade, né? Então, o medo do novo, né? E a gente vê até esse movimento pela XP, por exemplo. A XP já tem um nome bem forte no mercado, né? Já tem vários investidores aí investindo no crédito privado, em ações. É um shopping center de investimentos. E abrir mais uma aba aí realmente de poder estar dolarizando seu investimento, enviando para fora, pré-fixando lá em bonds lá fora, ganhando uma taxa boa, se protegendo do risco país. Dentro da XP parece que isso aumentou a segurança deles, porque sabe que tem um assessor aqui que pode te ajudar, né? A própria XP tem a expertise do negócio, né? Cada vez mais aumentando o número de clientes, aumentando o número de captação. Então, as plataformas muito mais visíveis, palpáveis, é rápido, é explicável, né? Então, a credibilidade, isso tudo ajuda para que... E, com certeza, outro fator importante que chegou foi a política aqui no Brasil, né? De realmente o medo e é unânime, né? Com que qualquer assessor, qualquer gerente de banco, qualquer pessoa um pouquinho mais esclarecida, né? Que lá fora, realmente, é um mercado gigantesco lá fora, de oportunidades, e tu não pode estar longe disso, né? E a diversificação de carteira, ela vem para compor a diversificação de carteira, como a fundo imobiliário, como pessoas que têm um pouquinho mais de perfil moderado e agressivo, né? Já tem diversificação na renda fixa, tem fundos aí que a gente pode navegar aí, protegendo hedging, ouro, dólar, crédito privado, né? Ações, fundo imobiliário, né? Tem até fundo de cripto que pode mandar pela XP também, enviar para comprar cripto, né? Ethereum, Bitcoin. Então, eu acho que essa diversificação tem que fazer parte, quando vai apresentar para o cliente um estudo de investimento, uma probabilidade de fazer uma carteira,
tem que ali, realmente uns 15% a 20% se pensar em dolarizar e mandar lá para fora. Acho que é meio unânime já essa conversa com o investidor, e quem está no banco tem um pouquinho mais de expertise e que já aplica um pouco, né? Já vive mais investimentos do que um novato que realmente que recebeu um dinheiro agora, que está aprendendo, né? Então, eu acho que é válido realmente ter isso na composição da carteira do cliente, né? Rafa, por aí a gente vai ver muita gente abrindo conta ou investindo lá fora pela primeira vez agora em 2023? É bem provável, Felipe, que isso vai acontecer, já está acontecendo um certo movimento, né? Existe, na minha visão, existem dois sentimentos aí do investidor quanto a relação a isso, né? Um é um pouco para aquele investidor que se sentiu derrotado nas eleições, né? Voltando a dizer que essa eleição realmente foi polarizada, esse investidor que se sentiu derrotado, ele quer tomar uma atitude para se proteger. Essa é uma primeira visão. E a outra visão é até mesmo o investidor, digamos, vencedor, né? Ele também ele fez a sua campanha, venceu lá, mas ele quer que o seu recurso tenha suas rentabilidades, ele quer também ter uma alternativa, né? Eu acredito que ele até possa acredito que ele torça, obviamente, pelo país, mas ele também quer torcer pelo seu recurso, estando bem saudável, né? Então, eu acho que existem esses dois sentimentos. Já está acontecendo isso, muitos investidores, né, principalmente de alguns clientes que a gente já atende, já perguntam, né? E a própria a própria XP, como o Tarcísio bem falou, já bastante sólida nesse mercado, o investidor que vê um informativo da XP na parte da XP internacional, ele tem a XP obviamente tem bastante credibilidade, e o investidor ele quer saber como é que funciona, né, esse tipo de produto. E o bom disso, Felipe, é que o investidor que está com a gente, está com a gente, né, Esperato, XP, aquele investidor que está um pouco receoso, a gente tem portfólio, né, tem produto para passar para ele que ele não fique inseguro. Então, como muito bem o Tarcísio falou, a gente tem toda a parte de renda variável, a gente tem toda a parte de renda fixa, os fundos imobiliários, os fundos em geral, as criptos, e aí daqui a pouco ele vai dizer, poxa, mas eu quero dolarizar meu investimento. Pô, a gente tem a XP Internacional. Então, assim, o investidor que está com a gente pode ter certeza que vai estar tranquilo, muito bem assessorado, ele vai estar tranquilo, porque se ele queira fazer esse tipo de movimento, ele pode fazer e vai ter produto para isso, entende? E lembrando que tem Copa do Mundo 2026 nos Estados Unidos, né? Então o cara ter uns dólares investidos, já ter alguma coisa por lá, pode ser interessante também. Meninos, para liberar vocês, a gente falou de título público, falamos de inflação, falamos de Selic, falamos de investimento internacional. Eu acho que faltou a gente abordar aqui a questão do crédito privado, porque foi um ano bem interessante, né? 2022 já foi um ano bem interessante. Se a gente tiver uma Selic nesses patamares ou próximo disso, me leva a crer que a gente também terá um ano de 2023 interessante nessa parte de crédito privado. E eu queria, minha pergunta para vocês dois melhorou, porque o investidor até um pouco tempo atrás, ele tinha um certo receio de investimento em crédito privado pela questão do FGC e tal, mas isso acho que melhorou bastante, né? Nesse último ano acho que ficou comprovado que o crédito privado também é seguro. Como é que vocês estão vendo esse mercado que para muitos ainda é novo? Tu bem falou sobre FGC, né? Então, de repente, a gente tem que usar o crédito privado, muitas vezes, uma alocação maior de um cliente que traz um valor um pouquinho maior, começa a ter uma escassez de recursos por causa do FGC, né? Até 250 mil por CPF, tu coloca em algumas instituições, tu necessita de diversificação até para proteger o cliente, né? E o cliente está conhecendo o crédito privado agora, né? O grande investidor já conhecia, mas, de maneira geral, os clientes já estão começando a entender a diversificação, de repente, de um crédito privado, né? Porque a gente fala muito do risco de crédito, né? No rating das operações, por isso uma carteira bem diversificada, né? Para evitar o risco de crédito, não concentrar muito. Aparecem muitas oportunidades, assim, que tu olha lá, isento de imposto de renda IPCA mais 8,5, show, muito bom, mas tem o risco de crédito envolvido, né? Então, o cliente que não vê aquilo, que vê realmente com a ganância, meu Deus, faz o cálculo e coloca às vezes um montante muito grande ali, a gente, né, quando faz isso sozinho, né, sem assessoria de um profissional, a gente tem que alertar e rebalancear a carteira.
Então, realmente, é entrar em créditos privados onde tem o seu rating, né, bem avaliado, né, vários créditos privados com vários vencimentos, onde você não vai engessar seu dinheiro, mas sim ter vencimentos escalonados para poder estar aproveitando oportunidades, né, não engessar todo o valor por longo prazo. Então, realmente é fazer uma carteira de crédito privado, né, e está vindo a gente vê com muito bons olhos, porque é uma maneira de diversificação, uma maneira de proteção, uma maneira de alternar os vencimentos para o cliente, surfar a isenção do imposto de renda, porque para muitos é importante, né? Tu não precisa pagar aquele imposto que te retorna como rentabilidade, né? Eu acho que o brasileiro está descobrindo, tá descobrindo, o assessor de investimentos na XP está conseguindo mostrar isso para o cliente, passar segurança, né? Principalmente passar segurança. É a mesma, a gente está pegando na mão do cliente, é o mesmo daquele da poupança que vem para LCI e LCA, né? Que ele tinha medo de sair para a poupança para LCI e LCA, né? Um pequeno valor, não muito, mas a gente ensinou isso. Acho que é o mesmo movimento que está sendo ensinado agora em outras proporções, mas sair um pouco do CDB, vamos dar uma olhada no crédito privado. Eu acho que realmente cabe ter uma carteira diversificada, lembrando, né, com bons ratings dentro do seu portfólio. É legal ver isso, né, Rafa? Porque às vezes a gente vê pô, vou chutar aqui você vê uma debênture de uma Cosan da vida, que é uma empresa que dispensa comentário, uma Cosan, uma VEG, e às vezes o cliente prefere ir num banco, não quero citar o nome para não, né, mas pegar um banco pequeno, né, um banco XYZ, por causa do FGC, né? Mas, pô, você deixa de investir numa multinacional com presença no mundo, às vezes, um caso de uma Vale da vida, né? Por essa questão só do FGC, né? Mas me parece que realmente, como o Tarcísio falou, é uma nova etapa, né, desse amadurecimento do investidor brasileiro, né? Exatamente, Felipe. O que cabe a nós, assessores, né, é passar exatamente a imagem real, né, da empresa, principalmente do crédito privado. Até recentemente a gente teve um CRA, né, da Marfrig, até acho que posso citar, não tem problema, que é um ativo que está no nosso portfólio, né? E, poxa, uma empresa é uma das maiores, se não a maior produtora de proteína animal do mundo, né? Puxa, então o FGC acho que não vai ser nem necessário, né? A própria empresa, a empresa é extremamente saudável, né? Então, cabe a nós, assessores, é realmente passar bem toda a vida da empresa, né? Toda a situação da empresa, e para que o investidor fique muito mais tranquilo em relação ao FGC. Mas como foi citado aí, o investidor está amadurecendo, ele sempre precisa desse apoio do assessor, porque tem detalhes que realmente não é somente numa propaganda, somente numa leitura de uma revista ou de um vídeo que o investidor vai ficar tranquilo. Ele pode até ficar sabendo da informação, mas o assessor realmente que vai dar essa segurança final para ele poder investir, Felipe. Gurizada, acho que a gente conseguiu abordar bastante coisa aqui. Eu queria deixar para vocês agora as considerações finais, os recados paroquiais, mandar um abraço, projeto, né, as suas considerações finais mesmo. Já de antemão agradecer a presença de vocês. A gente está no dia 26 aqui, muita gente já está fazendo feriado, já está viajando, e vocês atenderam gentilmente aí o meu pedido. Então, considerações finais de vocês, depois eu volto para a gente se despedir. Bom, Felipe, primeiro eu quero agradecer, muito obrigado mesmo pelo convite, acho que o Rafael também tá aqui discutindo com vocês, a gente troca ideias, né? Trocar ideias a gente agrega, a gente aprende também, então a gente discute cenários, né? Alerta o investidor, a gente consegue estar inserido aí para poder passar informação para o investidor que está em dúvida, passar informação para pessoas aí que de repente alertar outros investidores, né? Então, esse é o nosso papel da assessoria, é estar atento às notícias, é estar atento aos cenários, é estar atento no que pode fazer uma projeção do que a gente pode se beneficiar, independente de qualquer cenário, independente de governo, né? Então, a gente tem que realmente proteger segurança e rentabilidade, né? Então, a gente tem que ter rentabilidade, mas também com segurança. Então, quero agradecer esse bate-papo, muito obrigado pelo convite, eu sou grato aí, aprendo muito quando eu falo e ouço vocês, né? Tem uma opinião diferente, traz um gráfico diferente e a gente agrega no que a gente está vivendo no dia a dia. Muito obrigado mesmo e conte comigo no que vocês precisarem. Seu Rafael. Bom, primeiramente, aí, uma honra estar participando aí, Felipe, agradecer muito, principalmente por estar na presença aí também do Tarcísio.
E realmente, assim, a gente está num patamar aí, Felipe, que o investidor, se ele souber procurar o assessor, se ele souber procurar o escritório, né, que tenha um know-how, como nós temos da Esperato, né, agora eu posso falar, vender nosso peixe, né, que realmente a Esperato aí já há mais de 10 anos de experiência, com excelentes profissionais, né, sócios altamente gabaritados, e não só gabaritados, sócios altamente, assim, muito bem vistos pelo mercado. Então, o investidor que nos procurar, e a gente procurar esse investidor, tenha certeza que ele vai estar muito bem informado, muito bem assessorado, principalmente com qualidade e segurança, né? Tenho certeza que esses investidores estão cada vez mais buscando isso, procurando esse tipo de serviço, né, de assessoramento, né? Então, o investidor que estiver conosco aqui na Esperato pode ter certeza que estará muito bem servido, né? E desejar sempre um próximo ano aí com bastante paz, bastante saúde para todos os familiares, nosso time todo. A Esperato tem um time imenso aí, espalhado em quase todo o Brasil. Então, é uma honra participar desse time e desejo a todos, não só os assessores, colegas de outros setores, mas também os nossos clientes, né, que são a fonte da nossa vida profissional, né? O cliente é o nosso combustível, né? Então, um grande abraço para mim e para todos os nossos clientes. E, Felipe, muito obrigado pela participação. Pode contar comigo sempre que precisar aí. Muito bem, pessoal. Esse foi o nosso papo com a assessora. Eu queria desejar para o Tarcísio, para o Rafael, um grande 2023, né? Um grande ano para vocês, para todo mundo que está assistindo a gente. Contem conosco sempre, né? Não só aqui nas conversas que a gente faz no YouTube, mas com o nosso time de assessores. Como o Rafael falou, eles vivem disso, né? Eles trabalham, eles respiram o mercado financeiro para auxiliar vocês a tomar sempre as melhores decisões. Então, muito obrigado, um feliz 2023. A gente se encontra numa próxima. Tchau, tchau. Valeu, obrigado.